Então, pessoal, vamos continuar aqui. Continua ainda no PGAdmin, porque a gente vai criar o banco de dados do nosso login aí do usuário, né? Então, vamos deletar esse aula aqui, a gente não vai estar utilizando mais. A gente pode simplesmente deletar aqui. Vamos clicar com o botão direito, criar um novo banco de dados. Eu vou dar o nome aqui de aplicação, beleza? Criar aqui o banco de dados com o nome aplicação. E aqui dentro, né, eu vou criar aqui o Query Tool. Vai abrir para a gente. E aqui a gente vai colocar Create Table, assim como a gente fez no vídeo passado. Login. E no login vai ter o nome, que vai ser um varchar, de no máximo 50 caracteres. Lembrando que você não precisa limitar, né? Pode deixar só varchar. Vai ter um e-mail, varchar também, de 50 caracteres. E vamos ter aqui uma senha. Vai ser aqui do tipo varchar também, tá? Eu vou colocar também 50 como limite. Então, vamos criar aqui, né, nossa tabela. Criamos aqui a tabela, vamos dar um select. A gente vai ter o usuário com nome, o e-mail e senha. E o identificador único de cada usuário, que eu vou estar utilizando aqui, vai ser o e-mail, tá? Então, não vamos poder ter dois e-mails cadastrados, porque o e-mail aqui vai representar um usuário, beleza? Então, só para a gente deixar alinhado, quando a gente quer inserir algo no banco, a gente vai fazer o insert into login, vai colocar aqui, né, nome, e-mail, senha e os valores que a gente ainda vai inserir, tá? Vamos deixar isso aqui por enquanto e vamos voltar lá para o NetBeans. Então, aqui dentro, né, do nosso login, a gente vai criar aqui um novo e uma classe dentro do model, né, que vai se chamar login, tá? Vai ser o login original. Beleza. Vou finalizar. E nesse login, a gente vai precisar de três coisas. No login, a gente precisa do e-mail e precisa também da senha, né? Então, a gente precisa do e-mail e senha para fazer o login. Para a gente cadastrar, a gente precisa de mais uma coisa. A gente precisa do nome. A gente vai ter aqui esses três itens. Então, a gente vai vir aqui em Insert Code e vamos criar aqui um construtor. Não quero getSet agora, vou criar aqui um construtor. E esse construtor ele vai precisar apenas do e-mail e da senha. Gerei. Então, beleza. Para fazer o login, precisa do e-mail e da senha, né? Para a gente cadastrar, a gente precisa do e-mail, da senha e do nome, tá? Então, a gente precisa desses três itens. Vou colocar o nome na frente para ficar conforme, né, o formulário. Copiar aqui de cima, colar aqui. Então, beleza. Então, a gente tem aqui o e-mail, a senha e o nome, né, que ele está definido no momento que a gente faz o login, certo? Beleza. E esse atributo aqui é um atributo privado dessa classe, né? É um private string. Para a gente acessar ele, a gente precisa utilizar o get e o set. Então, a gente vai pegar aqui os gets e sets que a gente vai precisar depois. Beleza. Salvei aqui, tranquilo. Então, agora a gente vai criar aqui a nossa classe que representa no Java a conexão com o banco de dados, tá? Então, a gente vai vir aqui no pacote do modelo, vou criar aqui uma nova classe, e aqui em Model eu vou colocar DAO, que representa a conexão com o banco de dados. E eu vou colocar aqui Login DAO, tá? Que representa o login, tá? E ainda nessa classe, eu vou criar aqui uma nova classe que vai se chamar conexão, tá? Que vai ser a nossa conexão com o banco de dados. Vocês viram que eu disponibilizei aí um jar, né, para vocês baixarem, e agora que a gente vai utilizar ele. A gente vai vir aqui, né, em Libraries, botão direito, add library, e aqui a gente pode procurar, né, o
PostgreSQL JDBC Driver. Se não aparecer isso aqui para vocês, vou adicionar aqui rapidamente, né, que ele vai vir para cá. Se não aparecer isso para vocês, vocês podem clicar com o botão direito e adiciona aqui uma pasta, seleciona o jar que eu disponibilizei para vocês, tá? Mas caso apareça aqui em library, não precisa estar selecionando, tá certo? Tranquilo. Então, a gente já tem aqui o nosso jar, né? Esse jar ele vai definir para a gente, informar para o Java que a gente está fazendo a conexão com o banco de dados Postgre. Então, a gente pode usar algumas sintaxes diferentes, tá? Vou criar aqui um public connection, tá? Get connection, abre e fecha parênteses. Vou abrir e fechar chaves. Então, ele vai dar o erro, né? O nome da classe é conexão, porque eu criei aqui um tipo connection. É um padrão, tá? Quando a gente vai se conectar com o banco de dados, a gente precisa desse connection para criar realmente a conexão. É uma biblioteca, né, do Java, e para isso que a gente adicionou aí o nosso Postgre, nosso jar, né, do Postgre. Então, a gente consegue importar essa conexão, tá? Então, ele já parou aqui de dar erro, mas a gente precisa colocar alguma coisa aqui dentro, né? Então, vamos colocar aqui connection, tá? Um objeto connection, conexão é igual a driver manager ponto get connection, tá? Então, o que é esse driver manager? Ele vai pedir aqui para importar também, tá? Esse driver manager é o responsável por se comunicar com os drivers e criar essa conexão com o banco de dados, tá? Então, isso é muito interessante. Então, a gente vai colocar aqui, e é uma biblioteca do Java que a gente vai estar utilizando para realizar essa conexão. Então, beleza, entendido isso, a gente vai vir aqui no URL e aqui a gente vai colocar o URL do nosso banco de dados, tá? Então, a gente usa sempre o padrão aqui, abre aspas duplas, JDBC, dois pontos, PostgreSQL, dois pontos, barra, localhost, que é o IP, né? No meu caso, aqui está no localhost, mas se você tivesse acessando um servidor que está em outra máquina, você colocaria aqui, né, o IP da máquina. Localhost, a porta que está rodando, né, o servidor, que no caso aqui é 5432, barra o nome do banco de dados, que no nosso caso aqui é o aplicação. Beleza? Então, a gente vai utilizar aqui o nosso banco de dados aplicação. E aqui no info, a gente vai colocar duas coisas. A primeira é o usuário do banco de dados, que é Postgres, né, o padrão, e a senha que vocês inseriram lá na hora de realizar a criação do banco de dados. Beleza? Ponto e vírgula. E ele vai pedir aqui para a gente colocar uma cláusula exception, tá? Então, ele vai pedir para a gente utilizar aqui esse SQL exception para caso dê erro, né, ele entrar aqui na exceção. Ele deu aqui um import desnecessário, vou só apagar aqui, beleza? E aqui embaixo a gente ainda tem que retornar alguma coisa. Então, ele vai retornar a conexão, tá? Então, beleza. Isso aqui é uma biblioteca, né, do Java. A gente criou uma conexão utilizando aqui, né, essa biblioteca connection. A gente criou essa conexão e essa conexão ela vai receber toda essa informação aqui que o Driver Manager vai informar. Então, quando ele realizar a conexão, ele vai saber o IP, que está o banco de dados, o usuário e a senha. Então, ele vai retornar a conexão para a gente. Nessa classe, a gente só precisa fazer isso, tá? Então, a gente já tem uma conexão com o banco de dados, a gente já consegue se comunicar com o banco de dados somente colocando essas informações aqui. Bem interessante, né? Então, se eu salvar aqui, ele vai parar de dar erro. E agora, a gente vai lá para a nossa classe LoginDAO, tá? Então, aqui a gente vai colocar realmente o que a gente quer fazer, né? A nossa query. Bom, a primeira coisa que a gente vai colocar é o cadastrar usuário. Então, vamos criar aqui o public void cadastrar usuário, tá? Antes da gente fazer o login, a gente vai realizar aqui o cadastrar usuário. Dentro do nosso cadastrar usuário, a gente vai fazer o seguinte, a gente precisa, para fazer qualquer coisa no banco de dados, a gente precisa de uma conexão.
Então, a gente vai criar aqui uma conexão, vai ser igual a new conexão, que é a nossa classe, né? .getConnection, tá? Então, a gente criou aqui um objeto do tipo conexão, ele vai receber a conexão que a gente inseriu aqui no nosso método getConnection, tá? Beleza. Então, deixa eu importar aqui a exception, beleza? E agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar outra propriedade, que vai ser o prepare statement. Statement é igual a conexão ponto prepare statement, beleza? Então, esse prepare statement que vai fazer a inserção da query no banco de dados de forma segura, tá? Então, esse prepare statement que assume a responsabilidade de montar a query, tá? No SQL, mas a gente precisa informar a query para ele. Então, para a gente informar o que a gente quer fazer, a gente quer cadastrar um usuário. Então, a gente vai criar aqui um string SQL, tá? E nesse string SQL, a gente vai colocar a query que a gente quer, que vai ser insert, que a gente inclusive já fez aqui. Insert into login, o nome, e-mail e senha, os valores, tá? Então, aí que chega a parte muito interessante que a gente consegue conectar o Java com o banco de dados, porque aqui nos valores, a gente não sabe os valores que vão ser inseridos. Cada usuário ele vai ter dados diferentes. Por isso, aqui a gente pode criar simplesmente 3 strings com o nome, com o e-mail e com a senha, tá? Então, para a gente cadastrar um usuário, a gente precisa do nome, do e-mail e da senha. E esses valores vão entrar aqui dentro, ó. Então, a gente usa a concatenação para que o Java leia as variáveis em forma de texto. Como a gente faz isso? Bem simples. No nome, a gente abre aspas duplas aqui dentro, tá? Então, a gente coloca aqui mais nome, tá? Então, beleza, a gente concatenou. Mas ainda tem outra coisa. Quando a gente está usando um varchar no banco de dados, um string, né? Todos esses objetos aqui eles são do tipo varchar. Então, eles têm que ter aqui aspas simples antes das aspas duplas. Porque se eu colocar o nome aqui, se eu disser que nome é igual a teste, então o que o Java vai fazer basicamente é ignorar isso aqui, pegar o teste e colocar aqui dentro, entendeu? Então, beleza. Então, a gente vai fechar, né? Depois das aspas simples, a gente coloca a vírgula e agora a gente vai colocar o e-mail. Então, a gente vai fazer da mesma forma. Aspas simples, aspas duplas e aspas simples depois. E aqui dentro, a gente coloca e-mail, tá? E, novamente, depois da aspas simples, a gente faz a mesma coisa. Eu vou copiar aqui. E aqui dentro, a gente vai colocar a senha, tá? Então, ele vai criar esse usuário e o prepare statement vai pegar essa query aqui que a gente vai utilizar. E faltou eu colocar aqui o E do statement, tá? Então, ele vai pedir aqui para a gente importar. Beleza. Então, aqui a gente coloca statement, que é a nossa variável, né? Esse statement daqui, ponto execute, que ele vai executar essa query aqui no nosso banco de dados, tá? E no final a gente pode dar um conexão.close para fechar essa conexão com o banco de dados, tá? Beleza, a gente já criou aqui o nosso método de cadastrar o usuário no banco de dados. Então, no próximo vídeo, a gente vai seguir aí e finalmente ver isso funcionando, né? Então, até o próximo vídeo.